Capítulo 3, Sistema Nacional do Meio Ambiente. A Constituição, ela não trata propriamente de um Sistema Nacional do Meio Ambiente, diferentemente, por exemplo, de um sistema de recursos hídricos, que tem previsão na Constituição, ou do próprio Sistema Único de Saúde. Mas o fato é que já desde 1981, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, foi organizado um Sistema Nacional do Meio Ambiente que pretende dar uma coordenação nacional ao tratamento das questões ambientais. Esse Sistema Nacional do Meio Ambiente ele envolve organismos federais, organismos estaduais e organismos municipais, mas não se resume apenas aos órgãos de controle ambiental. Isso é importante a gente entender, que esse sistema ele pode se expandir também para órgãos que não sejam propriamente de controle ambiental, entendido o controle ambiental como, por exemplo, o licenciamento ambiental, né? Que é uma atividade ligada ao poder de polícia ambiental, que momento, é objeto de tratamento num próximo capítulo dessa nossa obra. É possível a gente entender que órgãos como o Instituto Chico Mendes de Diversidade Biológica, Instituto Florestal de São Paulo, eles também integram esse Sistema Nacional do Meio Ambiente, assim como os órgãos municipais. Por que existe se busca essa integração? Porque um país do tamanho do Brasil ele não teria condições de controlar essa imensidão ambiental que o país tem de uma forma totalmente centralizada. Então, a ideia é que se tenha um organismo central capaz de definir algumas diretrizes nacionais. Nesse caso, a gente tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que foi criado pela Lei 6.938, embora anteriormente à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente já existissem outros organismos de natureza colegiada que tentavam organizar um pouco as questões ambientais. Então, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente ele é um órgão colegiado, ele é formado por entidades públicas, privadas, agentes da sociedade civil, como organizações não governamentais e outras, e ele, através de resoluções, ele procura definir padrões de qualidade ambiental, ele procura definir padrões de emissão para ter valência, para ter força em todo o país. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as resoluções do CONAMA, por emanarem diretamente da Constituição, uma vez que a Constituição tem um sistema de proteção ambiental muito definido, e essas resoluções, portanto, elas surgem para implementar a obrigação do Estado e de nós, cidadãos, de proteger o meio ambiente. Essas resoluções elas têm um nível de eficácia jurídica muito próximo ao legal. Não é? Ela não se pode dizer que elas sejam propriamente leis, porque a única instrumento legal no Brasil que tem força de lei são as medidas provisórias, mas as resoluções do CONAMA elas atingem um nível de prestígio jurídico muito elevado. Né? Aos órgãos nacionais, IBAMA, ICMBio, a própria Agência Nacional de Águas e outros, que de alguma maneira integram o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Temos os órgãos estaduais e os órgãos municipais. Não é? Isso vai ser importante para organizar aquela repartição de competências que nós vimos no capítulo anterior, quando falamos da ordem constitucional do meio ambiente e do artigo 23, do artigo 24 da Constituição, que definem esses critérios de repartição de competências. Então, o CISNAMA tenta ser um arcabouço institucional capaz de organizar essa repartição de competência, de maneira que aquele
aquele princípio constitucional da eficiência administrativa possa de fato ser alcançado e que nós não tenhamos 2 ou 3 órgãos fazendo a mesma coisa. Essa é a ideia da organização de um sistema nacional de meio ambiente, tal como concebido pela Constituição e pela própria Lei 6.938 de 1981. Tá? Muito obrigado.